Ei, gente. Acessa o Facebook, vê se a live tá aparecendo, acessa. Mas é esse de agora? É novo? Oi. Tá todo mundo me ouvindo? Ok. Senhora Marinete. Tá faltando cadeira, é isso? Ainda tem uma aqui, ó, Regina. Um pouquinho, né? Eu acho que eu vou aumentar um pouquinho por causa das crianças. Fala baixo. Oi. Ainda tem uma cadeira aqui, professora, em frente ao Uriel. Boa noite. É com imensa alegria que nós estamos aqui reunidos com um público tão bonito e tão seleto, né, para conversar a respeito de um tema especial para todos nós, para o grupo de pesquisa que preparou esse evento, mais ainda, que é o grupo GIL. O grupo GIL é um grupo que investiga a leitura e ele tem por nome Grupo de Investigação Leitura e Vida, né? Então, para nós é muito especial estarmos aqui conversando a respeito de leitura e mais ainda conversar a respeito de leitura com as pessoas com as quais nós vamos conversar, certo, gente? Então eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que chegaram até aqui. Quero dar as boas-vindas à professora Marinete, que é a professora da turma de especialização de linguística nesse momento e que aceitou a ideia de compartilhar conosco esse momento, tá? Quero agradecer também a presença dos nossos palestrantes, a Milana, o Caio, o João Paulo, a Esther e o Samuel, todos muito nervosos, né, para conversar com vocês. E o nosso palestrante também, o poeta Diego Mendes de Souza, que está aqui com muita novidade para falar para nós a respeito dos últimos dias que ele tem vivido. Dizendo que também está nervoso. Afinal de contas, poeta também é homem de carne e osso, né? Sente nervoso também. Então eu agradeço a participação de todos vocês que aceitaram o convite para essa conversa, que acredito eu estou muito ansiosa também em torno dela, porque tenho a sensação, o pensamento de que vai ser algo muito agradável e proveitoso, como penso eu deva ser as coisas que acontecem na academia. Eu quero agradecer também, um agradecimento especial aos pais das crianças e dos adolescentes que estão aqui para conversar conosco, né, que também aceitaram o convite para trazê-los aqui, para incentivá-los a participar disso. E, acima de tudo, por serem pais que incentivam a leitura,
né? São pais que têm filhos que são exemplo de leitura para muita gente. Então, acho que isso também é um motivo de agradecimento, tá? E eu já teço meus agradecimentos a vocês. Agradecer também a presença dos especializandos, tanto de linguística quanto de estudos literários, né? Que hoje nós estamos iniciando, esse aqui é o início de uma disciplina da turma de estudos literários, que é a disciplina Literatura Infanto-Juvenil, e já passo aí a tarefa para vocês que são dos estudos literários ficarem de olho em tudo quanto vai acontecer aqui, porque nos próximos dias nós conversaremos mais de perto, no miúdo, sobre isso, ok? E agradecer também, não sei se tem, agradecer os alunos do mestrado, eu sei que a Rocinete está aqui, representando a turma do mestrado, né? E que seja bem-vinda também a esse momento, certo? Eu preciso falar um pouquinho do que é o GIL. O GIL, como eu já falei no início, é um grupo de pesquisa da Universidade Federal do Acre, cadastrado na plataforma do CNPq, e é um grupo que é formado por pesquisadores, tanto no nível de mestrado, quanto no nível de especialização, quanto no nível de graduação, pesquisadores também que não estão dentro da universidade, mas que participam de redes de leitura, né, que são professores das redes básicas de ensino. Então, esse grupo ele se reúne periodicamente para estudar e para refletir a respeito de questões de leitura, para publicar textos também a respeito de questões de leitura, tá? Então, por isso, o grupo inicialmente tinha o nome de Grupo de Investigação sobre Leitura e Recepção de Textos, mas nós achamos que estava muito acadêmico esse nome, né? E uma tentativa de aproximar mais do nosso público-alvo, que são as redes de educação, que são as crianças, que são os jovens que precisam ler mais. E tem alguns que já estão lendo mais do que nós, abram o olho, tá? E a tentativa de aproximar desse público é que nos fez mudar o nome do grupo de pesquisa para Grupo de Investigação Leitura e Vida. Nós queremos investigar a leitura como uma espécie de elemento catalisador de vida por onde essa prática passa, tá? Então, esse é o Grupo GIL. Nós estamos no segundo encontro de mestre de leitura, como vocês veem aqui, e é um encontro que, como ali nós temos o segundo, lógico que nós já tivemos o primeiro, né? E o primeiro encontro aconteceu no ano de 2015, né? Mas no âmbito interno da graduação lá na universidade, quando nós nos reunimos ali com alunos acadêmicos e professores da rede estadual para conversar a respeito de leitura. E esse é o segundo encontro. A nossa vontade é que o encontro ele seja anual a partir daqui, né? Esse nome, mestre de leitura, é um nome que é muito cativo, meu, e é um nome que é utilizado por um estudioso da leitura, que é o Jorge Larosa, né? É um escritor espanhol, e ele diz que mestre de leitura é aquilo que dá aquilo que aprendeu com a leitura. Tá? Então, nesse sentido, todos nós podemos ser mestres de leitura, porque em algum momento nós temos algo a compartilhar com alguém a respeito da leitura. Esse é o nosso segundo encontro. Quero dar as boas-vindas à professora Dolores e à professora Deolinda, que chegaram apagando a luz já. Professoras do mestrado e da especialização, professora Deolinda, coordenadora da especialização. Para esse momento, nós vamos ter duas atividades. A primeira é a mesa redonda Eu e os Livros, um olhar para a arte de ler. E a segunda é a palestra Eu, Leitor e Escritor, Entrelaçamentos. Nós vamos começar com a primeira, a mesa redonda Eu e os Livros. E para isso eu vou convidar os componentes da mesa para virem aqui à frente. Vou chamar inicialmente a Milana de Moura Moraes, do Colégio Cristão Cruzeiro, para vir sentar aqui à frente junto conosco. Aí a gente vai... o Caio Henrico Santos de Araújo, da Escola São José. O
o João Paulo de Oliveira Moura, da Escola Presbiteriana. A Esther Moraes Lima, da Fundação Bradesco. E o Samuel Moraes Lima, também da Fundação Bradesco. Eu fui à rádio fazer uma fala anunciando esse momento. E lá na rádio a repórter já me fez essa pergunta, né? E hoje alguém já me fez essa pergunta aqui de novo. Alexandra, como é que a senhora escolheu os participantes dessa mesa redonda? Né? Como é que foram selecionados esses participantes da mesa redonda? E, na verdade, a seleção desses leitores, ela foi feita pelo ouvir falar, tá? Como nós estamos pesquisando leitura, nosso ouvido está atento para ouvir coisas sobre leitura. E eu ouço o tempo todo, né? Aqui e acolá, alguém falando a respeito de uma criança que gosta de ler. E fui ouvindo. E fui nos projetos de leitura das escolas. E eu vi que algumas crianças se destacavam por questões especiais, né? Então eu vi que tinha criança de certa idade que já tem clube de leitura em casa, né? Eu chego numa escola e eu me deparo com um texto enorme colado na porta da sala e é de uma criança e a professora vai me dizer que é um bom leitor, né? Então foi mais ou menos nessa base de ouvir, né, de estar atento a essas questões que nós fomos assim, selecionando essas crianças para estarem aqui conosco, tá? Então não é gente pequena, tá, pessoal? Não é gente pequena, é gente de conteúdo, é gente que está aqui porque tem uma razão bem importante para estar aqui. Então nós vamos começar da ponta de lá. Aliás, nós vamos começar dos mais novos e vamos terminar com os mais experientes, certo? Não fiquem nervosos, esse povo aqui, tudo lê menos do que vocês, tá? Então nós vamos começar com a Milana. Eu vou passar o microfone para ela e à medida que ela for falando, se sentir falta, a gente faz alguma pergunta, tá certo, Milana? Estudo no Colégio Cristão Cruzeiro e sou do 4º ano A e vou falar sobre minha vida e a leitura. A minha vida e a leitura começou quando eu era bem pequenininha. A mamãe me contava histórias e eu gostava tanto que ela até me levava na biblioteca. Eu gostava tanto da biblioteca de ler livros que ela comprou livros para mim. E eu também tinha até um livro de banho quando eu era pequena, que boiava e eu só lia as imagens. Eu também tenho um clubinho da leitura que ele acontece assim. A mamãe fala com as mamães das minhas amigas e se elas deixarem, elas trazem um livro para minha casa e a gente troca e destroca livros. Também tem um cantinho da vovó quando uma criança senta na cadeira e fala sobre o seu livro e também conta histórias. Meus livros em preto e negro são de aventura e gibis. Eu já li 29 livros ou até mais e eu gosto de ler mais livros como O Chaves, de Roberto Gomes Bolanos e a Menina que Roubava Livros. Meu incentivo para vocês é que os pais, que eles comprem mais livros para as crianças, contem histórias para eles e levem à biblioteca. Porque ficar só na televisão e na internet não ensina nada. Muito bem, ela fala bastante coisa.
Alguém quer perguntar alguma coisa para a Milana? Eu não vou abrir agora não, tá? Vocês vão preparando as perguntas de vocês e aí, à medida que eles forem terminando, a gente vai fazendo mais perguntas, ok? Vamos ouvir agora o Caio Henrico. Vocês viram como a mãe tem um papel importante, né? A Milana ali de olho na mãe dela, né? O Caio vai ficar de olho na mãe dele também. Oi, meu nome é Caio Henrico Santos de Araújo e eu comecei a gostar de ler quando eu era pequenininho. Minha mãe começou a me incentivar a ler, aí eu fui aprendendo até que eu gostei. Aí, esse ano, lá na escola, tá tendo uma competição de leitura todo bimestre. Aí, com isso, na verdade não é nem muito por competir, é que eu gosto mesmo. Eu já tô com mais de 50 livros que eu li, muitos mesmo, e assim, os assim, que eu tô lendo agora, o que eu tô lendo agora é a Baleia Moby Dick, e eu tô lendo contos e lendas de espanto. E é só. Muito bem. Esse povo já lê Moby Dick, menina que roubava livros, né? O João Paulo vai conversar com a gente. O João Paulo é o dono do texto que eu li lá no projeto de leitura da Escola Presbiteriana. O texto dele estava bem grande na porta de uma sala de aula e é um texto exemplar, sim, para uma pessoa dessa idade, né? Fiquei muito admirada com o texto dele. Fique à vontade, João. Boa noite, meu nome é João Paulo, eu tenho 12 anos e eu comecei lendo alguns livros bem pequenos, alguns livros dos contos maravilhosos, aqueles livrinhos pequenos que os nossos pais compram na papelaria por R$1 ou R$2. E depois, quando eu comecei a crescer, eu fui crescendo mais e eu fui tomando gosto pela leitura realmente, e eu fui fazendo minhas próprias escolhas. Eu li alguns livros fantásticos como A Bolsa Amarela e O Abraço, ambos da escritora Lígia Bujunga. E estes livros, eles tratam de assuntos muito importantes para a atualidade, e ler estes livros para mim foi como um ultimato. Eu li estes livros com pensamento limpo e saber o quanto estes livros com ensinamentos tão importantes e agora saber o quanto estes livros com ensinamentos tão importantes sobre estupro e aceitação estão tão explícitos na sociedade atual, que ainda mantém bem vivos seus preconceitos, me faz ter uma ideia diferente sobre o mundo em geral. Mas nada se compara ao Pequeno Príncipe, que foi o divisor de águas na minha vida. Muito pelas feridas que ele toca e muitos ensinamentos que estão presentes nele. Frases como só se vê bem com o coração e o essencial é visível aos olhos, que estão presentes nesse livro e são marcantes, que até agora, quando eu leio esse livro, a minha cabeça ela vira do avesso. Eu entro num mundo onde o livro sabe bem devolver a cada um os mistérios escondidos em nossa alma. De repente, nós retornamos aos nossos sonhos infantis e reaparece a lembrança de questionamentos acomodados. E para mim, por isso que para mim a leitura é tão importante.
além de ser uma diversão maravilhosa, porque eu gosto muito de ler, seja na escola, quando o professor passa pra gente um resumo para escrever ou algum texto, ou seja em casa, quando eu pego algum livro para ler, ou fazer minhas próprias histórias, porque eu gosto muito de criar meus próprios mundos, minhas fantasias. E além de tudo isso, é uma forma de você diversificar o seu vocabulário, de você crescer como pessoa, de você ter uma visão diferente sobre o mundo. E deveria ser o que muitos adolescentes deveriam fazer, que é ler. Muito bem, João Paulo. Nós vamos conversar agora com o Samuel. Vou tirar o critério da idade, porque eles dois são gêmeos, tá, gente? Boa noite a todos os presentes. Eu, primeiramente, quero me apresentar. Meu nome é Samuel Moraes Lima, tenho 17 anos. Estou estudando atualmente na escola Fundação Bradesco. E, bom, eu primeiro vou opinar sobre o que é a leitura. Para mim, na minha concepção, leitura é aquilo que nos faz completo ser humano, completo como pessoa, porque além de dar conhecimento, é que nem o Caio falou, ele nos dá uma nova abordagem acerca da linguagem e também acerca do nosso conhecimento. Ele amplia o nosso conhecimento e faz de tudo para que nós façamos o que devemos fazer. Bom, já que nós estamos falando de leitura, eu quero falar a todos sobre por que eu estou lendo, por que eu estou começando uma nova fase da minha vida, que é a leitura. Bom, além de ser muito interessante os livros que eu estou lendo, já que são as novas obras machadianas, eu sei que isso vai ser muito útil para mim, como um garoto de 17 anos que está atualmente no terceiro ano do ensino médio, porque, como todos sabem, todo o terceirão vai fazer o Enem, para valer. E para mim, isso vai ser muito importante, pois na redação do Enem, eu posso utilizar isso como aplicação para atualidades. Por exemplo, teve uma redação que eu pude utilizar esses livros. Eu tenho lido atualmente o Apanhador no Campo de Centeio, que é um dos livros o qual eu li no ano de 2017. Esse livro, além de falar de uma linguagem meio turca, que são espécies de palavrões, ele meio que dá uma mensagem acerca de que nós devemos proteger nossas crianças de toda a realidade, antes que elas saibam de tudo. Eu pude utilizar uma redação com o tema de educação domiciliar. E, com isso, a leitura tem sido essencial na minha vida, porque desde que eu fui pequeno, nós tínhamos uma experiência, nós começamos a ter uma experiência, pois a nossa mãe já lia para nós quando éramos bem pequenininhos. Era muito bom quando a mamãe lia a Bíblia, por exemplo, ou outros livros de contos de fadas, e nós aplicávamos muito bem para nós. E o nosso contato primordial com a leitura mesmo foi quando nós recebemos um livro chamado Meu Livro de Histórias Bíblicas. E até ela foi a primeira vez que a gente leu para mim na rede, eu sempre ficava escutando ela ler. E depois de alguns anos nós começamos a receber como trabalho cada livro em um ano de escola. E eram 4 semestres, e a cada semestre recebemos um livro como trabalho. E assim estamos acompanhando por meio da escola. Eu não devo deixar esquecer que a escola é um dos incentivadores para a nossa leitura. Para sabermos como isso aconteceu, a escola nos deu um incentivo tão grande que nós estamos sendo leitores agora. Nós estamos começando a ter uma nova realidade de leitura. Não só deixando de agradecer a escola, como também aos nossos pais, que são nossos grandes incentivadores. E também, como previsto, nós estamos aparentemente gostando da nossa leitura, pois além de ler os livros que estão sendo recitados pela escola, nós estamos lendo livros que, além de serem recitados pelos professores da língua portuguesa, estão sendo muito favorecidos tanto a mim como a minha irmã Esther. Eu atualmente estou lendo Memórias Póstumas de Brás Cubas, sendo esta uma obra machadiana e que é muito bom. Embora seja de 160 capítulos, é um livro bem grande, com uma pessoa bem pequena, mas eu admito que é uma ótima leitura. E agora estou lendo Quincas Borbas, que é a continuação desse livro.
E eu quero deixar para vocês, como finalização da minha parte, uma frase da editora Martin Claret: leamos mais para sermos mais. É isso aí, pessoal. Boa noite. Esther. Boa noite a todos. Como já foi mencionado, meu nome é Esther Moraes Lima, sou irmã do Samuel, tenho 17 anos. Nós estamos, como ele falou, estudando no terceirão, lá na Fundação Bradesco em Rio Branco. E eu vou dar uma continuidade do que ele estava falando, né? Sobre essa experiência com o livro, a leitura, que é muito importante para a nossa vida, quanto pessoal quanto acadêmica, né? Como ele falou, a gente começou, né, desde pequenininhos, quando a nossa mãe ela lia para nós. Depois eu fui lendo para ele, mostrando, explicando lá os desenhos e lendo um pouquinho as histórias que tinha. E lá na escola também, quando a gente recebia esses livros, como ele disse, nós tivemos esses contatos aí bem profundos sobre a leitura, parte infantil, lá no terceiro ao quinto ano. Livros como 300 Parafusos a Menos, de Renato Azevedo, Sopa de Letrinhas, que é tão conhecido, As Mil e Uma Noites dos Contos Árabes, que é uma história assim, fantástica, da Sherazade, né, por exemplo. E a partir desse momento, quando nós entramos no Fundamental 2, que é do 6º ao 9º, nós já vamos abrindo os nossos olhos com outros tipos de leitura. A literatura foi se abrindo cada vez mais. Livros como os Contos Tradicionais do Brasil, do Luiz Câmara Cascudo, nós já fomos tendo esse contato com a literatura brasileira. Então, foi muito interessante para a gente. E como a nossa grande Clarice Lispector diz no livro A Hora da Estrela, tudo que é novo assusta. Assim, palavras que nós não conhecíamos antes, nós começamos a entender, buscamos o significado delas, e isso, como os meninos falaram, aumenta o nosso vocabulário. Isso é muito interessante, muito importante. Também livros como O Alto da Compadecida, que é uma obra muito interessante também brasileira, entrou com a gente, nós conhecemos. Outros livros como A Odisseia de Homero, que já foi começando a entrar no ensino médio, né, foram aí entrando com a gente. Outros livros que já entraram, como Escolas Literárias, Modernismo, Romantismo, Frankenstein, né, Samuel? Que nós acabamos conhecendo também, que é muito interessante. Né, fizeram com que a gente tivesse mais esse amor pela leitura, né? E esse amor pela leitura fez a gente se interessar cada vez mais em buscar, né? Conhecer mais o livro, conhecer mais as coisas que tem nesse mundo. Uma coisa super interessante que eu não posso deixar de destacar, que com essa experiência dos livros, nós tivemos um desafio muito legal, que numa dessas leituras foi imposto um trabalho para nós fazermos, que era apresentar sobre, por exemplo, a Odisseia de Homero, que era para nós falarmos um pouco do livro para os nossos colegas, e eu pensei, poxa, eu quero que os meus colegas deixem essa história bem arraizada nas suas mentes, para que eles busquem conhecer mais, né? E uma das ideias que acabamos pensando foi escrever uma música em cima do livro Odisseia de Homero. Então nós trabalhamos em cima disso, fizemos uma paródia. Nós, com essa experiência, acabamos cativando os nossos colegas para conhecer mais desse livro. Não só Odisseia de Homero, mas também fizemos uma outra paródia do livro Amor de Perdição, não sei se alguém conhece, do Camilo Castelo Branco, assim, uma obra maravilhosa, assim, um romance muito legal. E então a leitura é isso, gente, é mostrar um novo horizonte para nós, é essa beleza que existe, que faz com que tenhamos esse olhar e essa criatividade de mostrar para as pessoas a verdadeira essência da leitura, que é tão maravilhoso, tão fantástico. Eu acho que é isso, gente. Obrigada pela atenção. Muito bem. Todo mundo sem fala, né? Agora eu vou abrir para perguntas. Alguém tem pergunta para fazer para algum dos meninos, das meninas? Poliana? Não?
Rocinete, vem aqui na frente. Hã? Consegue respirar durante a semana? Eu já vou passar para ti. Nossa, que relatos maravilhosos. Eu tô toda emocionada ali no fundo, né? E eu queria perguntar para aquela princesa sobre o clubinho de leitura. Pra ela falar um pouquinho mais pra gente, como foi que teve essa ideia, se partiu da mamãe, né? Se é durante a semana ou é uma vez no mês, como é que acontece? Fala um pouquinho pra gente. E quem é que pode participar desse clubinho? Ela já quer participar, viu, Vilana? Foi ideia da mamãe que começou. E pode vir todo mundo também, criança, adolescente, muitas pessoas. Entendeu? Mas o objetivo que nós pensamos. É que as crianças com deficiência venham mais para a leitura. Acho que respondeu, né? Eu já vi a mãe da Milana contando que ela reúne as colegas, né, para o clube de leitura, e que a última ideia dela foi que a mãe ficasse no portão, abrisse o portão para toda criança que vai passando na rua chamar para vir para o clube de leitura. Então é realmente aberto, viu, Rocinete? Diga seu nome e depois faz a tua pergunta, tá? Diz pra eles. Oi, eu sou Letícia. Eu Ela me convidou para o clube de leitura. Eu leio muito, eu já estou aprendendo a ler. Eu gosto um pouquinho de coisa, porque eu já estou aprendendo a ler muito. De brincar com meu irmão e fazer muitas coisas, brincadeira com ele. Eu gosto da minha família e eu gosto do meu pai. Minha mãe me convidou para o clube de leitura e eu gostei muito. Eu conheci. Eu gostei muito de clube de leitura porque eu já comecei a ler. E todo mundo gosta de ler. Mesmo aqueles que têm dificuldade, aqueles vão ajudando quem sabe a ler. E a criança que me convida um pouco. Eu já dormi na casa dela uma vez. Muito bem. Muito bem. Viu? Já tem semente aí, né? Que coisa boa. Pode vir aqui à frente fazer a pergunta. Elaine. Boa noite. Carece, professora. Então, eu estudo aqui à noite, estou fazendo especialização em estudos literários. Boa noite. Então, a minha pergunta, bem interessante, né? Parabéns a todos vocês. E a minha pergunta é para os dois, os irmãos. Por quê? São jovens, são adolescentes. Eu trabalho com adolescentes e há poucos dias, semana passada, na minha escola nós trabalhamos com vários projetos. E eu montei um projeto de leitura. Quando eu montei esse projeto e as inscrições foram abertas para o meu projeto, que tem por título Ler é um Prazer, de 40 vagas, 6 alunos se inscreveram. E a minha pergunta é o seguinte: vocês, né, estão lá no ensino médio, jovens, internet, redes sociais, bombando, né? Vocês, como é que os colegas, que a escola reage, né, em relação a vocês, assim? Porque vocês são leitores, né?
com certeza devem se curtir redes sociais e tudo mais, mas com certeza não são como os outros adolescentes, né? Gostam de leituras, né? Estão ligados, mais conectados aos livros. E aí, como é que vocês são? Assim, como é que os outros reagem com o comportamento de vocês? Eu fiquei curiosa, porque os meus alunos têm ojeriza a mim quando eu passo, porque, né, eu montei esse projeto e ninguém quis ir para mim estudar, ler, porque ninguém gosta de ler. Os alunos, pelo menos não, os meus alunos não. E eu fiquei bem triste. Uau! Povo dos estudos literários, de olho em tudo, tá? Olá, eu agradeço a tua pergunta. E assim, na questão da nossa sala de aula da Fundação Bradesco, a nossa escola em si, ela incentiva muito a leitura, né? Todo bimestre, como o Samuel falou, sempre tem um livro que a Fundação Bradesco manda pra gente, para nós termos essa experiência, esse contato, né, com o livro. E sempre eles buscam fazer com que o professor ele faça algum projeto para poder incentivar mais, para nós lermos e todas essas coisas. Mas sim, existe a maioria, vamos dizer, dos nossos colegas que ainda não tem esse choque com o livro, de querer ter esse interesse pela leitura. Ainda existe muito adolescente, muitos colegas nossos que chegam a não ter esse interesse de buscar pelo livro. A nossa professora, por exemplo, ela fala muito do autor para poder incentivar mais, fala do livro em si, da experiência que é. Mas ainda assim, realmente existe nesse meio de rede social, né, de muita coisa assim que está acontecendo. Existe, no pleno terceiro ano do ensino médio, muitos meninos e meninas que não têm essa experiência com a leitura. E a gente vê que há muita dificuldade, né, nessa questão. Você tem rede social? Eu tenho rede social, tenho o Instagram só. E o WhatsApp, né, que é o normal. Mas a gente sempre tenta estabelecer aquele tempo, né, específico para poder abrir esse tempo para a leitura, né, claro. Os nossos colegas, eles também, né, têm esse convívio todo, fazem os trabalhos e tudo, mas sempre aquela coisa de não ser tão aprofundado, né? Então sempre há essa carência, vamos dizer assim, com a leitura. E eu que você queria falar? É tanto que também não podemos esquecer que nós não estamos só estudando na escola, como também estamos estudando para o Enem. E nesse lugar, no Pré-ENEM, também há gente que lê. E quando eu leio um livro, no qual eu falei que estou lendo Quincas Borba, tem gente que já leu Quincas Borba, e eu fico impressionado. Porque quando eu pergunto e a pessoa diz que eu já leu, eu sinto para trás. Então eu vejo que nós, enquanto adolescentes, nós já estamos sentindo um impacto bem grande em relação ao Pré-ENEM. Porque, como eu falei, o Enem já vai exigir de nós uma leitura bem grande. E com isso, vai apresentar pessoas que já leram e que nós vamos estar nesse meio. E é com isso que não só a escola, como também o Enem está nos incentivando a ler. Nós temos essa missão de concretizar a nossa leitura por completo. É isso que eu tenho a dizer. Eu quero fazer uma pergunta para o João Paulo. João, eu quero que você fale para a gente a respeito dessa experiência que foi você. O seu texto competiu nas Olimpíadas de Língua Portuguesa, né? Eu queria que você falasse com a gente um pouquinho a respeito dessa experiência que foi participar da Olimpíada, tá bom? Bom, foi uma experiência muito boa, além de ter a ajuda dos professores, porque eles me ajudaram mais a produzir o texto e no vocabulário, as palavras que eu poderia usar, e eles estavam sempre do meu lado e isso foi muito bom para mim, além de eu melhorar muito a minha escrita, e foi muito bom. E agora... Não, tá na fase estadual.
Vocês vão preparar as perguntas de vocês que eu vou fazendo aqui a minha, tá? Enquanto vocês... o Caio estuda numa escola na qual eu já estudei, na Escola São José, né? E eu sei que a Escola São José tem uma biblioteca. Você vai na biblioteca da escola? Todo santo dia. Fala para nós, você acha importante ter uma biblioteca na escola? Demais. Assim, porque senão, eu acho muito importante ter uma biblioteca na escola, porque também, às vezes, você precisa fazer um trabalho, você tem livro em casa, porque você também, às vezes, não gosta de ler. Mas aí, você vai lá, escolhe um livro, anota, leva para casa, devolve. E assim, eu acho muito importante porque você pode variar de livros. E tem muitos e muitos e muitos e muitos livros lá. E tem livro de literatura brasileira, tem livros que vêm de fora do país, tem livros que são traduzidos até para outras línguas, de tão bons que são. E é isso. Só uma coisinha. Vem cá, Adriana. É porque ele está nervoso. Eu não falei nada para ele, você vai falar. E eu também dei uma proibida nas mães de influenciar, tá, gente? Porque eu sei que essas mães daqui, elas são danadinhas. Boa noite. Meu nome é Adriana, né? Eu sou a mãe do Caio Henrique. E assim, ele disse, mamãe, eu vou ficar nervoso. E quando ele fica nervoso, ele gagueja. Aí eu pensei, ele vai falar pouco porque ele começa a gaguejar, porque ele tem tanta informação que ele me faz tanta pergunta que eu não sei às vezes nem responder. Eu digo, não, fica tranquilo, fala o que você quiser. Mas assim, só para complementar aqui, eu comecei a ficar muito impressionada quando o Caio deixou de ir para o intervalo da escola brincar e ficar na biblioteca lendo. E aí eu digo, meu Deus, será que isso é verdade, né? E eu fui na escola, que sempre eu estou indo lá, né, para ver como ele está. E aí eu perguntei, né, e a professora falou, às vezes ele deixa de brincar porque ele quer estar lá na biblioteca, lá do São José, lendo. E eu não sei o momento certo que o Caio começou a gostar de ler, mas ele começou a ter um prazer pela leitura, que às vezes eu estou em casa, eu peço para ele calmar depois do almoço, e muitas vezes eu tenho que brigar com ele, porque eu chego no quarto devagarinho, abro a porta, ele está em cima da cama dele lendo. E eu vá dormir, e ele, mãe, eu estou lendo, vá dormir um pouco. Né? E assim, ele lê muito. Quando eu olho, ele está numa rede que tem na varanda, né, do lado da casa, ele está lendo também. Então, assim, eu comecei a comprar livros para ele. Né? Agora ele já tem os próprios livros dele, né? A minha outra filha tem os próprios livros dela. E aí cada um está fazendo agora a sua pequena biblioteca. Né? E aí quando ele acha interessante, ele pega às vezes 2, 3, 4 livros de uma vez e traz. A minha filha começa a ler a Bíblia, acho que ela já começou a ler, terminou, e eu nunca pedi para ler. Então, assim, estão me botando para trás, né? Então, eu só tenho a agradecer, né, a Deus por eles serem assim, filhos que gostam de ler, né, e são dedicados aos estudos, né, Caio? E tiram notas boas, e eu acho que isso, a leitura influencia bastante para que eles sejam alunos 5 estrelas, alunos por excelência, graças a Deus. E, como ele falou, né, aumenta muito a questão do vocabulário. Parabéns, tá, meu filho? Obrigada. Ok. Não sei se tem uma pergunta, Ismael Filho. Aí a gente vai fechar as inscrições, tá? Boa noite a todos. Eu vou fazer essa pergunta para a Esther. Na verdade, assim, eu acho que eu preciso fazer um contexto para poder entender minha pergunta. Todos eles que falaram aqui foram a única voz no sentido de que começaram a ler bem pequenos por incentivo dos pais. Né? E, de fato, eu acredito que isso seja muito importante, e foi importante, inclusive, para mim, apesar de eu
sendo bem sincero, não ter uma rotina de leitura tão grande como a deles, por exemplo, mesmo tendo uma mãe que é professora e mestre dentro de casa. Mas eu gostaria de voltar a minha pergunta para a questão dos professores. Porque durante toda a minha vida de estudante, desde o primário, ensino fundamental como um todo, ensino médio, eu, já com um certo senso crítico, percebi que os meus professores não liam, não gostavam de ler. E eu acredito que isso é uma realidade em muitos lugares e que isso pode influenciar, inclusive, os alunos. Assim como influencia também o fato de muitos pais não incentivarem seus filhos a ler, né? Desde a infância. Então, pode ser tanto por um lado como por outro. Muitas vezes os pais cobram dos professores que façam isso, na verdade é o dever dos pais no início, e muitas vezes também os professores deixam a desejar. E isso aconteceu comigo. E eu quero saber se com vocês, né, eu vejo que, pelo que você já falou, há uma preocupação da escola, um incentivo, e os programas, né, os momentos, os projetos que são feitos, mas eu gostaria de saber se nessa trajetória de vocês já chegaram à conclusão de que eu leio mais que meu professor, ou se os professores de vocês dão exemplos de leitura também. Obrigada. Olha, analisando por esse ponto os nossos professores, eu posso dizer que pelo nosso convívio com eles, sim, eles dão muito exemplo pra gente. A gente teve um professor no fundamental que ele, quando nós estávamos lendo o Alto da Compadecida, que é um texto cheio de diálogos, né, uma peça na verdade, ele separava, juntava todo mundo e separava quem vai ler quem, e ele era o narrador e quem incentivava e quem falava do livro, fazia a gente se animar e tudo. Eu era o padre, então eu botava aquela coisa toda, né, estilo de padre para poder ser bem realista. E a gente tinha esse convívio e o professor sempre passava aquela coisa, toda aquela animação pra gente. A gente está no ensino médio agora e a nossa professora, ela sempre quando ela vai falar de um livro para apresentar, ela sempre tem aquela expectativa toda, e isso é tão grande, a expectativa que ela tem, aquela apresentação com um livro. Nós estamos lendo agora o livro A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, e ela fala da Clarice, do livro, tão assim que eu, antes de ler, já estava querendo já pegar o livro logo para poder ler, para poder conhecer a Clarice Lispector. Hoje eu já tenho o livro terminado e eu fico assim comentando com ela e ela fica me falando de vários outros livros. Então, lá na nossa escola, sobre os professores, eles têm sim muito exemplo da questão dos livros. Eles leem bastante. Quando a gente fala, eles conhecem os livros, eles gostam de comentar sobre os livros, de fazer a gente querer cada vez mais ler. É muito bom essa sensação que a gente tem com os professores. A nossa professora, ela, quando nós fizemos essas paródias, né, ela ficou tão assim que ela queria que a gente já fizesse também sobre outros livros. Conta experiências também de outros projetos também, é muito interessante. Isso também faz com que a gente tenha mais vontade cada vez mais de sair do ensino médio, continuar lendo e até onde der. Obrigada. Gostaria de complementar a resposta em relação à sua pergunta, Ismael. É porque, assim, até acabou de falar em relação à escola, mas aqui eu gostaria de falar em relação ao pré-ENEM. Porque no pré-ENEM, que é o ideal, o professor de português, Sérgio Torres, ele vem nos inspirando a ler outros livros. Ele já vem falando na sua aula, tipo assim, vocês já leram o livro tal, por exemplo, vocês já leram a Missa de Galo, do Machado de Assis? Aí tem alguns que não leem, Aí então ele fala assim, leitura obrigatória, vocês têm que ler, que vai ser muito interessante. E eu vejo assim que é muito boa essa obrigação que ele dá para nós, porque além de nos dar mais leitura para nós, ele sabe que com essas informações nós vamos ter mais acesso a tudo que nós vamos precisar na hora do Enem, porque é para isso que ele está dando essa leitura. E a cada aula de literatura que ele dá aos sábados, ele sempre dá a informação certa do autor, quando ele nasceu, o que ele fez, os livros, as suas obras, tudo que ele nos dá, a gente necessita, e quando ele necessita, ele dá tudo sem nenhuma excusa, sem nada a esquecer. É isso que eu queria complementar. Eu fiz essa
universidade que tinha, acho que 2 cursos superiores por muito tempo, né, pedagogia, português, e eu percebia que muita gente virava professor porque era a falta de opção. E às vezes isso se consequenciava ali na questão de a pessoa estar lá na sala de aula e estar falando de leitura, mas não ter experiência de leitura. Eu presenciei isso, inclusive, em salas em que eu estudei. E hoje eu vejo que há principalmente por parte da universidade, há um incentivo, algo que faz com que as pessoas gostem de ler. Um grupo de estudo como esse e eventos como esse também, que por muitos anos não aconteceram na cidade. Né? Vejo e admiro muito a postura de professores dessa forma. Como minha mãe, por exemplo, e eu posso citar aqui a minha tia, que é a mãe da Milana, que já várias vezes falou para mim que é professora porque gosta de ser professora, porque quer ser professora, não saberia fazer outra coisa a não ser professora. E eu acredito que nas nossas escolas nós precisamos de pessoas dessa maneira que incentivem as crianças e, enfim, os estudantes a seguir esse rumo, né? Por amor, por gostar. Por isso que eu desejo. Ele é meu filho, então 50% vocês tiram aí, que é puxação de saco. Muito bom esse momento. Eu quero chamar agora a Alexandra com nossas sacolinhas. E quero agradecer imensamente a esse grupo seleto pela contribuição que vocês deram para a ciência brasileira hoje. Ok? E para fechar, rapidinho, eu quero saber, vocês estão lendo algum livro agora? Qual o livro que você está lendo? Samuel falou que está lendo Quincas Borba, né? E eu vou perguntar dos demais rapidinho, qual o livro que você está lendo no momento? Eu estou lendo Chaves, a biografia dele. A biografia do Chaves? Chaves. Chaves. Quincas Borba, né? A antiga lenda da baleia Moby Dick. Na verdade, eu não estou lendo nenhum livro no momento, mas com a influência dos professores, eu estou lendo muitos livros também da Lígia, tem mais A Biblioteca Estadual tem a coleção completa, maravilhosa, da Lígia Bojunga, né? Bem, eu terminei agora a biblioteca de Bibi Book, que é uma história muito legal, e eu estou agora, já iniciei, estou lendo Fahrenheit 451. Clarice Baculei. Bom, esse é um mimo do Grupo Gil, tá? Para os nossos palestrantes. Esses mimos tá É uma mistura de leitura e de vida, tá? Porque é livro junto com chocolate. Então é coisa bem legal. Eu vou chamar o pessoal do Gil, Rocinete, para vir aqui entregar lembrancinha. Estava bem normal. Essa é da Esther. Eliane. Esse grupo Gil a gente aceita novos membros? Eliane para entregar o do Caio. Cadê quem está mais do grupo? Gil, Adriana, vai entregar o do Samuel. Isso. Já, pode entregar. Quem mais do grupo? A Daniele, vai entregar o do João Paulo. E o Raelson vai entregar o da Milana. Então esse é um pedacinho de memória para vocês guardarem das épocas do segundo encontro de mestre de leitura, ok? Eu peço uma salva de palmas para eles.